Olá, graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a vocação missionária da igreja. No tópico 1, na última aula antes do recesso, nós estávamos falando da primeira viagem missionária de Paulo. Nós havíamos recomendado a leitura de Atos, no capítulo 13, versículo 1, ao capítulo 15, versículo 35. Tratamos dos seguintes assuntos. Qual o nome dos primeiros missionários enviados pela igreja de Antioquia? Por que foi realizado o concílio de Jerusalém e qual o seu resultado? Então, hoje, dando continuidade, no tópico 2, a segunda viagem missionária de Paulo. Recomendamos aí a leitura de Atos, no capítulo 15, versículo 36, ao capítulo 18, versículo 28. Amados, estão dirimidas ali as dúvidas quanto à questão dos judaizantes. Paulo e Barnabé, eles concordaram em refazer uma visita às igrejas estabelecidas durante a primeira viagem missionária que haviam feito. Porém, discordaram a respeito de Marcos. Né? Então, Barnabé decidira levar consigo Marcos. Paulo, por sua vez, rejeitou a ideia, alegando que Marcos os havia deixado em meio à viagem anterior, voltando a Jerusalém. Okay? Lá em Atos, capítulo 15, versículo 39, a parte A, diz o seguinte: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Observe, tal contenda causou, então, a divisão entre ambos. O resultado da separação é que saíram duas expedições missionárias e não somente uma, né? Sendo ponto positivo. Então, Barnabé, acompanhado de Marcos, foi novamente para Chipre. Paulo, levando Silas em sua companhia, saiu a percorrer a Ásia Menor. Lembrando que foi visitada durante a primeira viagem missionária e entregando às igrejas por onde passava cópia da decisão apostólica tomada na Assembleia ou no Concílio de Jerusalém. Ok? Qualquer dúvida, você volta às aulas anteriores e faz uma revisão, né, para você ficar bem atualizado nisso. Então, partindo de Antioquia, Paulo e Silas chegaram a Listra. Ali, Paulo encontrou Timóteo, e tanto se agradou dele que o levou consigo. Observa, mas a atenção de Paulo foi atraída para o jovem por causa do bom testemunho que dele davam os vizinhos cristãos, né? Tanto na cidade de Listra, como em Icônio, que ficava ali distante, cerca de 31 quilômetros, a distância entre essas duas cidades. Timóteo, então, veio a se tornar fiel amigo e companheiro de Paulo nos anos seguintes. Tá? Então, saindo de Listra, agora, Paulo, Silas e Timóteo planejaram ir a Éfeso. Porém, Deus lhes impediu. Então, se dirigiram para Troade. Ok? Amados, essa cidade ficava ali perto da antiga Troia. Em Troade, Paulo teve a visão com um varão que rogava a ele, que está registrado lá em Atos, capítulo 16, versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ok? Só por curiosidade, amados, aqui. No versículo 10 do capítulo 16, você pode ler lá o versículo e você vai comprovar isso. O escritor Lucas deixa de usar o pronome ele e passa a usar o pronome nós. Parece que sugerindo que em Troade, Lucas ajuntou-se a Paulo e seus companheiros. Né? Então, de Troade, eles seguem para Filipos. A primeira pessoa convertida nessa
cidade foi Lídia. Atos 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Bom, se você também prestou atenção aqui nesse versículo, ele fala, temente a Deus, nos escutava, incluindo novamente ele na narrativa, ok? Só para esclarecer um pouquinho, ok, amados? Então, amados, observe. Filipos foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Uma das suas igrejas mais fiéis, a única a dar qualquer ajuda a Paulo para o seu trabalho missionário. Aí também separou, Lucas ficou nessa cidade, o qual voltou a juntar-se a Paulo 6 anos depois. 5 anos mais tarde, Paulo escreve a sua carta à igreja que estava nessa cidade. Não podemos nos esquecer, mas que foi também nessa cidade de Filipe que se deu a dramática conversão do carcereiro da cidade, lá que está em Atos, no capítulo 16, do versículo 27 ao 40, ok? Então, a chegada dos missionários em Filipos levou à evangelização bem-sucedida entre as mulheres associadas com a fé judaica. Levou também aí a perseguição nessa cidade como resultado de um exorcismo operado por Paulo. O que ficou claro é que o exorcismo privou uma jovem da sua capacidade de adivinhar ou da sua disposição para assim fazer, retirando o lucro dos seus senhores. Está lá em Atos 16, versículo 19. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Ok? Então, amados, aqui nós acabamos confirmando aquela passagem lá em cima, de Atos 16, do 27 ao 40, que vai explicando cada vez melhor. Observe. Então, a detenção ali, detenção em prisão de Paulo e Silas, no entanto, não puderam impedir o avanço do evangelho, mas sim ajudou quando os missionários foram soltos dos seus grilhões mediante um terremoto, demonstrando que Deus os estava protegendo, o que levou à conversão do carcereiro, ok? Então, lá em Atos, no capítulo 16, versículo 30 ao 32, vem a seguinte narrativa. Depois, trazendo para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então, observa, se você leu os versículos anteriores, você observa que houve o terremoto, o carcereiro se desesperou, iria se suicidar, e Paulo bradou com ele. Aí ele pediu fogo e foram lá e confirmou que nenhum dos presos havia fugido. Aí ele vem e entra com essa fala aí do versículo 30. No versículo 31, responde Paulo, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aí no 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa, né? Então, o carcereiro acabou levando ele para a casa dele, cuidou das feridas, aquela coisa, e Paulo e Silas fizeram o trabalho missionário naquela família. Da cidade de Filipos, seguiram para a maior cidade da Macedônia, Tessalônica. Lá em Atos 17, versículo 1, diz, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, né? Observe, amados, a Tessalônica ficava mais ou menos uns 160 quilômetros a oeste de Filipos. Aí muita gente se converteu e os seus inimigos os acusavam, né? Dizendo, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Está lá em Atos 17, versículo 6, a parte B. O que foi
um pequeno elogio à magnitude da obra missionária que eles vinham fazendo. Mas os judeus ali, movidos de inveja, intentaram perseguir Paulo em várias situações. Daqui para frente, toda uma certa perseguição dos judeus, né? E em Atos 17, versículo 10, que por causa dessa perseguição, logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-os às sinagogas dos judeus. E ele continuou pregando nas sinagogas. Então, Bereia fica ali a uns 80 quilômetros a oeste de Tessalônica. Aí Paulo teve um ministério bem aceito, pois os bereanos mostraram-se muito receptivos às verdades das Escrituras. Mas, mais uma vez, vieram os judeus e começaram uma onda de perseguição, né? E os bereanos tomaram a seguinte providência. Atos 17, versículo 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fosse ter com ele. Então, observe, aqui houve uma separação dos missionários. Silas e Timóteo ficaram ali em Bereia, fazendo o trabalho de evangelização, e Paulo foi tirado por questões de segurança, né? Então, nós vimos aqui que de Bereia, Paulo alcança a grande cidade de Atenas, na Grécia. Aqui foi onde Paulo teve a mais fria recepção ao longo dessa sua viagem. Nessa cidade, Paulo pregou o conhecido sermão sobre Atos 17, 23, parte B, o Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Tá? Então, partindo dessa cidade, Paulo segue para Corinto. Depois nós vamos voltar nessa questão, viu, Márcio? Fazendo só um apanhado, depois a gente faz uma retrospectiva. Atos 18, versículo 1. Depois disso, deixa Paulo Atenas e partiu para Corinto. Ok? Corinto era uma das principais cidades do Império Romano. Ali Paulo ficou quase 2 anos, né? Durante os quais estabeleceu uma forte igreja. Saindo de Corinto, Paulo volta para Jerusalém e, posteriormente, Antioquia. No caminho de volta, visitou rapidamente a cidade de Éfeso. Okay? Atos 18, versículo 19. Chegando a Éfeso, deixou ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Observa, mas na época, esta cidade, ele tinha uma população aproximada de 225 mil habitantes. Era uma metrópole da Ásia Menor. Era uma importante cidade à margem da estrada imperial, que saía de Roma e ia para o Oriente, né? E também era sede do culto a Diana. Seguido de Éfeso, foram para Cesareia e daí a Jerusalém e Antioquia. Okay? Em Atos 18, 23, havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, amados, nós tivemos essa primeira visão aqui. Agora vamos fazer uma retrospectiva, um apanhado mais aprofundado. Então, em sua segunda viagem missionária, partindo ali de Bereia, Paulo chega a Atenas, cidade de Péricles, de Sócrates, de Demóstenes e Platão. Durante 1000 anos, de 500 a.C. a 500 depois de Cristo, foi o centro da filosofia, da literatura, da ciência e da arte. A sede da maior universidade existente no mundo até o presente momento. Esse conselho tinha também autoridade sobre sobre tudo que era ensinado. Atenas era o que poderíamos chamar uma cidade religiosa. Suas ruas eram cheias de ídolos, altares e templos.
Vários séculos antes, essa cidade fora censurada pelos seus estadistas por se interessar mais em ouvir contar novidades do que dar atenção a assuntos de real importância. Para Paulo, sobretudo, era doloroso ver uma cidade tão culta envolvida em extrema idolatria. Aqui dissertou não apenas entre os judeus na sinagoga, como também entre os atenienses na praça Ágora, centro da vida ateniense. A Ágora era uma área aberta no centro da cidade, cercada de edifícios públicos, templos dos deuses principais, senado, tribunal de justiça e também dos pórticos, que eram usados para operações de câmbio. Era um lugar frequentado pelos homens de negócio. Na Ágora, Paulo disputou com os adeptos das duas mais ilustres escolas de Atenas, formadas pelos estoicos, que buscavam a autossuficiência como o mais elevado bem, e os epicúreos, que buscavam o prazer, simplesmente. Aos epicúreos, Paulo parecia um pregador de deuses estranhos, pelo que o levaram à corte do Areópago para que expusesse o seu ensino. Então, quando Atenas tornou-se uma democracia lá no século V a.C., grande parte do poder dessa corte, que fora fundada, segundo a tradição, pela padroeira da cidade, a deusa Atena, foi abatida. Porém, ela conservou grande prestígio, que tendia a crescer sobre os romanos. Havia evidências de que, por essa época, uma das suas funções era examinar e licenciar os preleitores públicos. Okay? Então, o discurso de Paulo perante aquele grupo de pessoas, como vem narrando Lucas, começou com uma referência ao altar dedicado ao Deus desconhecido, como nós já vimos. Né? E Paulo declarou que a sua missão era tornar conhecido esse Deus que todos os atenienses adoravam, sem conhecê-lo. Paulo enfatiza que Deus não devia ser adorado segundo o sistema idolátrico de Atenas, ou do mundo pagão em geral. E Paulo prossegue conclamando a todos que se arrependam, porquanto Deus, lá em Atos 17, diz: ter determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ok? Então, mas Cristo, o homem, designado para executar esse juízo, ressurgindo dos mortos. Então, os ouvintes que até então haviam se mostrado interessados nas palavras de Paulo, passaram agora a uma segunda posição, não concordando com ele, né, ao mencionar a ressurreição. E passaram a escarnecer e a zombar do que Paulo dizia. Mas entenda, a imortalidade da alma era um ponto comum das diversas escolas filosóficas de Atenas. Mas a ressurreição do corpo era para eles tanto absurda quanto indesejável. Ainda hoje essa questão de ressurreição dos mortos é uma pedra de tropeço para muitos, né? Assim como também foi naquela época para os atenienses. No entanto, é essencial a genuína fé cristã. Lá em Atos 17, versículo 34, diz: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais.
né? Então, Paulo deixa estruturado uma igreja também em Atenas. Então, saindo de Atenas, Paulo foi para Corinto, grande cidade comercial. Era a maior de todas as cidades que Paulo visitara. Depois da sua destruição pelo general romano Múmio, no ano de 146 a.C., essa cidade ficou em ruínas durante 100 anos, até que, em 46 a.C., Júlio César a reedificou como colônia romana. Por muito tempo, foi conhecido como uma cidade de extrema imoralidade. A imoralidade era até consagrada pela religião, como uma forma de culto. Nela foram edificados um templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor. Nesse templo haviam prostitutas consagradas, né, que a Bíblia fala de prostitutas cultuais, e dedicadas ao culto da orgia e da imoralidade, né? Então, Paulo conhecia a importância de fundar uma igreja naquela cidade, pelo que passou ali 18 meses. Nessa cidade encontrou o casal Áquila e Priscila, que lhe prestou relevante auxílio em seus trabalhos posteriores. Lembrando que Áquila também tinha a mesma profissão de Paulo, ele era fazedor de tendas, né? Ajudou no trabalho semanal deles. Então, seu ministério na cidade de Corinto começou na própria sinagoga, né, da cidade, mas não tardou muito para que os judeus fechassem as suas portas para ele, né? E aí, então, Tito Justo, que servia a Deus, abriu a porta da sua casa e Paulo passou a pregar ali. Atos 18, versículo 8, a parte B. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E aqui, amados, merece um destaque, foi a conversão de Crispo, que era o principal da sinagoga de Corinto, né? Juntamente com toda a sua família. Amém? Os opositores, todavia, permaneciam firmes no propósito de impedir os passos de Paulo. Eu falei para vocês que em cada cidade que Paulo ia, eles acabavam descobrindo e ia atrás, né? Pelo que eu tomando, levaram-no à presença de Galho. Então, observa, mano, todo o esforço dos inimigos de Paulo não tiveram êxito, pois o governador, o Galho, era um tipo singular. Galho era irmão muito estimado de Sêneca, o filósofo o estoico e tutor do imperador Nero. E ele governou a Acaia do ano de 51 a 52 depois de Cristo, um curto período, né? Então, os acusadores de Paulo foram frustrados em seus intentos junto ao governo, né? Então, observe. Estes nada podia fazer contra Paulo, uma vez que as acusações se prendiam a questões religiosas e não à desobediência da lei romana. Então, o governador não quis se envolver nessas questões. Portanto, estava fora da sua competência julgar o apóstolo. Ok? Então, evidentemente, a atitude dos judeus para com Sóstenes, que era o principal da sinagoga, que está lá em Atos 18, 17, diz: e o espancaram diante do tribunal. Gaio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Evidenciava aí todo o rancor que os gregos alimentavam contra os judeus, amados. Okay? Então, observe, na primavera ali de 52, Paulo deixou Corinto para uma rápida viagem a Jerusalém, onde pretendia passar a Páscoa. A caminho, ele passou por Éfeso, sem, contudo, se demorar ali, contrariando os discípulos daquela cidade que queriam que ele ficasse mais tempo. Contudo, ficar ali a promessa de um retorno àquela cidade, o que se cumpriu
mais tarde um pouco. Entremente, um judeu alexandrino, de nome Apolo, versado nas escrituras do Antigo Testamento e também na história de Jesus, o Messias, estava despertando interesse na sinagoga de Éfeso, com palavras de grande poder. Tá? Como Apolo conhecia apenas o batismo de João Batista, Áquila e Priscila apressaram-se por ensinar-lhe o caminho do Senhor, com mais precisão, ensinos que ambos haviam recebido de Paulo. Okay? Então, mas devidamente preparado, agora Apolo decidiu seguir para a Grécia, mas os irmãos recomendaram a igreja de Corinto. Ok? Então, seu trabalho era de tão grande proveito para aquela igreja que Paulo mais tarde escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Assim, amados, esta palavra de Paulo fora escrita em razão dos partidos que estavam formando no seio da igreja de Corinto. Nós já estamos terminando, ok? Demonstrando ali e Apolo era apenas instrumentos, né? Os quais, na verdade, nada mais foram naquela igreja do que isso. Instrumentos que Deus operou para a edificação e fortalecimento da igreja, né? E que entre eles não havia rivalidade. Eles não estavam disputando essas prerrogativas. Eu sou de fulano, eu sou de cicrano, eu sou de Beltrano. Não. Todos nós somos um só corpo, né? Um só espírito. E Paulo deixa bem nítido isso daí. Na nossa próxima aula, no capítulo 8, a terceira viagem missionária de Paulo. Tópico 1, Paulo em Éfeso. Recomendamos aí a leitura de Atos 19, do versículo 1 ao capítulo 20, versículo 35. E vamos responder as seguintes questões. Quais os propósitos da operação de Deus no ministério de Paulo através dos milagres especiais em Éfeso? Qual o nome da cidade onde Paulo pregou um sermão que durou a noite toda? Ok? Então, amados, nós fizemos um pequeno recesso e estamos retornando agora, né? O nosso curso básico. Esperamos aí que os irmãos divulguem esse trabalho. Não esquece de deixar aí o seu like, fazer o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal. Nós temos que mostrar que as matérias é interessante e que chama a sua atenção. Não esquece desse detalhe. O objetivo é que todos nós estejamos evangelizando através da pregação da palavra e que tenhamos conhecimento para dar a justificativa da nossa fé. E juntos nós chegaremos lá. E nós contamos aí com o apoio de todos. Amém? Divulgue o canal, indique para parentes, amigos, para que eles estejam se inscrevendo, para que também estejam aprendendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Em nome de Jesus.